Se eu te perguntar quanto a sua empresa faturou no mês passado, você provavelmente tem a resposta aí na ponta da sua língua. Mas e se eu te perguntar quantos leads cada campanha de anúncio gerou? Quantos desses leads receberam uma proposta comercial? Quantos fecharam o negócio? E, ainda mais crucial, quantos negócios foram perdidos e por quais motivos? Você conseguiria responder essas perguntas com a mesma facilidade? Muitos gestores comerciais de empresas B2B analisam apenas os indicadores do final do processo de vendas, também conhecidos como indicadores fundo de funil, como por exemplo, o total de vendas, o total faturado e o ticket médio. Mas, se você quer realmente ver as vendas da sua empresa crescerem de forma previsível, você também precisa analisar os indicadores do começo e do meio do processo de vendas, também conhecidos como indicadores topo e meio de funil. Além disso, é essencial analisar as taxas de conversão entre cada etapa do processo para identificar os gargalos comerciais, que são os pontos fracos que te fazem perder vendas. Por isso, nessa aula, você vai aprender como definir suas metas de maneira estratégica e acompanhar os principais indicadores de sucesso para impulsionar suas vendas de forma previsível. Antes de você assistir essa aula, eu peço que você dê um pause e clique aqui na descrição desse vídeo na aula 4 do workshop Revolução das Vendas B2B. Importante porque está totalmente conectado com o que eu vou te apresentar nessa aula. Nessa aula do workshop eu falei sobre definição das metas, como que você pode ali definir suas metas por campanha de venda, por campanha de anúncio, por campanha de prospecção. Os 3 passos, né? Você definindo o valor do negócio e o ticket médio do produto que você está vendendo ou serviço, definindo as suas taxas de conversão e definindo o investimento em anúncios e outros investimentos. Então, essa é a forma que você vai criar as suas metas de maneira estratégica para que você alcance um faturamento previsível e saiba exatamente quanto que você tem que investir para gerar um lead, para conquistar um cliente. Então, esse é o primeiro passo, é o primeiro momento importante dessa aula que você vai assistir. Depois eu mostro como que você vai garantir a rastreabilidade através dos campos de dados, criando os campos de dados que a gente já falou em aulas anteriores ou utilizando o rastreamento pelo título do negócio. Então é importante também garantir a rastreabilidade. Depois, na sequência dessa aula 4, eu expliquei quais são os gargalos e os indicadores que a gente vai estar medindo e expliquei um pouco aqui das situações que podem acontecer desse processo comercial. Invisto em anúncios, mas os leads são caros e poucos, né? Então está gerando pouco lead. Os anúncios trazem muitos leads, mas poucos respondem, então tem um gargalo aqui. Então eu falo sobre gargalos, falo sobre o fluxo de leads para aumentar faturamento, falo sobre o fluxo de clientes para aumentar o lucro, né? E aí eu falo também dos gargalos e eu mostro o BI, corrida de vendas. Esse aqui é um BI que os clientes que contratam a consultoria têm acesso e a gente vai ficar mensurando semanalmente. Afinal, a gente chama de corrida de vendas porque nós temos semanas aqui, um período definido, filtro de qual análise semanal. Esse cliente contratou aqui 20 semanas, então durante 20 semanas a gente acompanha esse processo para identificar se ele está alcançando as metas, quais são os gargalos que estão impedindo ele de alcançar as metas. Então, olha, é muito importante você assistir essa aula. Tá aqui embaixo, dá um pause aqui, clica, assiste e depois você volta. Porque a partir desse momento eu vou te mostrar como que você vai criar os filtros e como que você vai criar os gráficos para analisar o seu processo em tempo real. Tá? Então aqui estou no ambiente estratégico do programa de aceleração comercial, ainda na semana 3. Tá? Na aula passada eu falei sobre automatização e expliquei aqui o planejador da automatização e dos checklists de atividades. Agora eu vou mostrar o planejador dos filtros de negócio e relatórios visuais, porque existem 2 formas de a gente analisar os dados dentro do CRM Pipedrive. Aquele BI que você vai ver na outra aula é um BI que eu e minha equipe desenvolvemos, não tem nada a ver com Pipedrive, porque é parte da metodologia da corrida de vendas. Mas dentro do Pipedrive você consegue obter os mesmos dados, tá? E aí eu vou passar com você sobre como que você vai criar esses relatórios que você pode analisar visualmente ou através de listas. Primeiramente, estou aqui na conta de um cliente
e aqui no lado esquerdo você tem Insights, tá? Clicou aqui, você vai vir para essa tela. Dentro dessa tela aqui você tem os gráficos, né, que já foram configurados para esse cliente, mas eu vou criar com você alguns para você entender passo a passo como que você vai criar. Dentro do plano avançado, que é o plano que eu venho te orientando a contratar, você só pode criar um painel. Tá vendo que eu estou aqui, ó, painéis. Vamos explicar aqui primeiro, ó, painéis, metas e relatórios. Painel é o que você está vendo aqui. Se você clicar contratar um plano profissional, você pode ter mais de um painel. Senão você só vai ter um. No plano avançado que eu recomendo. Tanto que se eu vier aqui, ó, em adicionar painel, ele vai pedir para eu fazer o upgrade. Mas não tem problema, você vai ver que vai te atender muito bem apenas um painel. Tá? Metas, vou falar sobre metas. E relatórios. Os relatórios são todos esses que você está vendo aqui do lado direito e eu consigo criar sessões, pós-venda, venda e pré-venda. Tá? Então eu vou mostrar a partir de agora como que você vai criar os relatórios. Para criar o painel é muito simples. Você vai ter uma conta, na hora que você entrar aqui já vai ter um painel criado e você pode vir aqui e renomear ele de acordo com o nome que você queira colocar. Esse painel ele vai aparecer aqui, ó, Insight MDM. Vamos lá. No painel eu tenho aqui, ó, no planejador eu tenho relatórios e tenho filtros. Vamos começar pelos relatórios, que é onde a gente está. Vou pegar um exemplo aqui, ó, relatório de venda. Eu quero criar um venda, propostas e negociações, que são as atividades-chave de performance que a gente analisa. Como que a gente vai fazer isso? Vou clicar aqui, relatório. Primeiro, a entidade, atividade. Aqui, ó, entidade, atividade. Tipo de relatório, desempenho de atividades. Atividade, desempenho de atividades, continuar. Filtros, atividade, marcado como feito é semana passada. Então vem aqui, ó, filtro, atividade, marcado como feito é semana passada. Eu sempre gosto de analisar na segunda-feira o que aconteceu na semana anterior. Afinal de contas, se você não analisa o seu processo semanalmente, tá aí um ponto de atenção. Analise semanalmente, de preferência na segunda-feira, olhando para a semana anterior. Então estou criando um filtro aqui, ó. Atividade marcada como feito é semana passada. Vamos ver o próximo. Negócio, funil é venda. Negócio, funil é venda. Atividade tipo é qualquer, proposta ou negociação. Atividade tipo é qualquer. Vamos ver quais aqui que eu quero medir. Proposta lead, negociação lead. Proposta lead, negociação lead. Quero ver propostas e negociações que foram concluídas no funil de venda. Então é para lead. E aí eu vou definir um modo de visualização. O modo de visualização está aqui embaixo, ó. Gráfico de coluna, gráfico de barra, gráfico de pizza, tabela de desempenho, tabela. Então vamos ver aqui, ó, gráfico de coluna. Já está em gráfico de coluna aqui. Número de atividades, medir por número de atividades. Aqui, ó, medir por número de atividades, já está certo, ó, número de atividades. Ver por tipo, ver por, aqui eu vou mudar, porque senão não vai deixar eu selecionar dois iguais. Ver por tipo, que eu seleciono, ó, tipo. E segmentar por usuário responsável. Usuário responsável. Eu vou tirar um critério aqui porque não apareceu nada, tá? Eu poderia, só quero que você veja ali como vai aparecer o gráfico. Tá aqui, ó, WhatsApp e diagnóstico. São as atividades que foram concluídas. Eu tirei o critério proposta lead e negociação lead. Então ele está mostrando todas as atividades aqui. E aí você vai vir e agora sim a gente coloca o nome, ó, propostas e negociações. Propostas e negociações e vai salvar. E aqui você pode criar uma sessão. Por exemplo, tá vendo aqui, ó, mais sessão? Eu já criei para esse usuário aqui. Eu poderia criar uma nova aqui, ó, pré-venda. Pré-venda. E painel eu não consigo selecionar. Eu só posso ter um painel, mas sessões eu posso ter várias aqui. Eu vou criar em pré-venda esse relatório aqui, ó. Vou salvar. E perceba que agora eu tenho e vou clicar em Insights MDM para ele voltar para aquela tela do painel. Olha só que interessante. Venda, proposta e negociações. Foi criado esse relatório aqui.
E se eu olhar aqui do lado, eu consigo ver que está organizadinho, tá vendo? Ó? Então tá aqui. Importante, eu criei um critério temporal dentro do relatório. Se eu clicar aqui, eu vou para aquela tela de edição, tá vendo? Eu posso mudar aqui, ó, marcado como feito e mudar o critério temporal. Não vou salvar, vou sair clicando aqui. Mas aqui eu consigo definir um critério que se sobrepõe àquele, tá? No caso aqui eu estou colocando ó, este ano. Então tá vendo? Ele vira este ano. Então este ano, venda. Tá pegando todas as atividades. Vamos mudar aqui de novo aquele critério. Ó, proposta, atividade, tipo, qualquer. Opa, qualquer, aqui na verdade, ó. Proposta lead e negociação lead. Você vê que aqui ele não aparece, porque eu estou colocando semana passada. Agora eu vou salvar e vou para o painel. Pronto, aqui ele está pegando o ano inteiro. Você vê que é o relatório que eu criei. Proposta lead 63, negociação 33. Eu passo o mouse e ainda eu vejo qual foi o usuário que realizou essas atividades. Aqui eu posso mudar o critério temporal. Aqui eu posso colocar o usuário que realizou aquela atividade. Ó, se eu colocar aqui, por exemplo, Evaldo, vai aparecer um número, né? E Gabriel vai aparecer outro número, tá? E aqui você pode também compartilhar esse relatório, se você quiser mandar para o seu vendedor, tá vendo? Ele aparece aqui, ó, compartilhar link público. Você pega esse link aqui e manda para o vendedor e ele vai clicar e vai aparecer como uma página da internet, tá vendo? Ó? Every hour ele consegue mudar aqui e ele vai ver todo aquele relatório sem precisar entrar no painel de insights, que às vezes o gestor não quer que o vendedor acesse aquela área, tá? E também consegue exportar em PDF, criar um PDF bacana com esses dados aqui, ó, tá exportando. Então aqui você tem esses comandos, ó, vamos ver como é que ficou. Olha aí o PDF, ó, que bacana. Tudo em tempo real. Você analisa aqui em tempo real, no link também é em tempo real, você pode colocar aqui, ó, every hour ele vai se atualizar a cada hora, porém aqui é estático, né? O PDF não vai ser atualizado. Aqui em metas, olha que interessante, você pode vir aqui em criar uma meta. O que eu costumo colocar como meta? As atividades chave de performance e, lógico, vendas, né? Total faturado. Aqui eu posso colocar atividades, concluído. Você pode colocar uma meta para sua empresa. Vou fazer uma meta de propostas apresentada num determinado período. Ó, vou colocar para a empresa inteira. Qual atividade? Vou colocar meta de propostas apresentadas para leads. Em qual funil? Funil venda. Com qual frequência? Eu quero uma meta semanal. E aqui eu coloco a duração, né? A duração, o início e nenhuma data de término, ou seja, é uma meta que vai ser contínua. E eu quero 30 propostas comerciais. Ó, vamos revisar. Propostas para a empresa inteira, meta para a empresa inteira, de proposta comercial apresentada para lead no fluxo de venda, numa semana, né? É a meta de 30 por semana, sem prazo de duração. Eu vou salvar. A meta você não vai ver no painel aqui, tá? A painel ele aparece só os gráficos que você vai criar, como eu te mostrei. As metas você precisa clicar aqui, ó, atividades, e ele vai te mostrar, ó, todas as atividades concluídas, proposta lead, venda. Eu coloquei aqui, ó, a data de hoje, tá? Mas vamos mudar aqui para começo desse ano. Ele aparece aqui, ó. W7, semana 7, 2024, semana 8, né? Week 8, 9, tá vendo? Você vê que a meta tá lá em cima, meta 30, e aqui você tem o realizado. Olha aí, ó, meta 30, atividades concluídas 12, diferença 18, ou seja, tá com um gap de meta de 18. Ele dá o percentual de realização, olha só, 40%, tá vendo? Ó, tá ali em cima do lado de semana 7, 40%, e te dá o gap, que é o menos 18. Então tá aqui, você pode criar metas dessa maneira. Agora vamos falar dos filtros, tá? O que acontece? Quando você tem um plano avançado, vou entrar no relatório que a gente criou, você não vai conseguir colocar um critério de campo personalizado aqui no painel visual, tá? Você vê que ele aparece aqui, ó, Deal Custom Fields Professional Plan. Então, se você quiser fazer o upgrade para colocar critérios aqui de campos personalizados que você aprendeu a configurar, fica a seu critério. Mas eu tenho uma outra forma de você encontrar esses dados. Não vai ser aqui no painel de Insights. Tá? Vou descartar as alterações. Não vai ser aqui visual da maneira que você está vendo.
mas você consegue vir aqui no modo lista, ó, negócios, você consegue vir aqui, ó, no modo lista e criar um filtro. Nesse caso aqui eu já tenho um filtro criado, ó, relatório por representada. E olha só, isso aqui é um campo personalizado, negócio, BI, segmentação de produto aí eu botei aqui a opção Equimatec, porque são as representadas que esse cliente aqui quer fazer a mensuração semanal, ele quer saber. Negócios aqui, ó, relatório por representada. O que a gente está avaliando aqui? Uma segmentação de representadas, negócios que ele ganhou, ó, negócio status é ganho, negócio ganho em posterior a anterior. Então, estou colocando o critério temporal, o status do negócio e um campo personalizado. Então, você consegue criar os filtros para gerar esses relatórios que não vão aparecer de maneira visual, mas eles aparecem aqui, ó. Olha esse caso aqui, ó. 12 negócios, o total faturado. Aqui eu consigo colocar várias informações aqui, ó. Campanha, todos esses dados aqui, ó, de pessoa. Criar um baita relatório, ó. Selecionando ali vai aparecer todas essas colunas aqui, tá vendo, ó? Todas essas colunas. E eu posso vir aqui e exportar, ó. Exportar resultado do filtro. Em planilha, ele exporta, né? Ele vai dar uma carregada e você vai apertar um botão, ele vai gerar uma planilha. É uma maneira muito eficiente de você fazer uma análise segmentada, uma análise mais profunda, utilizando os campos personalizados, ao invés de você ter que fazer um upgrade para um plano profissional que vai sair muito mais caro, certo? Bom, era isso que eu tinha para falar com você. Não esquece de assistir a aula 4, vai fazer muito sentido, vai te ajudar bastante a entender também como que você vai criar suas metas, e te espero na próxima aula. Deixa aí seu comentário, me segue e em breve eu vou fazer aí conteúdos mais tops sobre análise para a gente se aprofundar juntos, ok? Grande abraço!